Existe uma coisa curiosa na história do automobilismo brasileiro. A Chevrolet passou anos construindo o carro perfeito para dominar o mercado nacional. E conseguiu. O Monza virou o carro mais vendido do Brasil. Não uma vez, não por alguns meses, por anos. Então a Chevrolet resolveu fazer o que parecia inevitável. Criou uma versão esportiva, mais agressiva, mais rápida, mais desejada. O Monza SR. Só que poucos anos depois, a própria Chevrolet decidiu acabar com ele, sem despedida, sem sucessor direto, sem cerimônia. E o mais estranho, o SR não estava fracassando, não estava ultrapassado, não estava vendendo mal. Então por que a Chevrolet matou o Monza SR? A resposta passa por uma disputa interna, uma decisão corporativa e até por uma história tão absurda que envolve centenas de Monzas vindo secretamente da Venezuela para o Brasil. Fica comigo até o final, porque essa história é muito mais maluca do que parece. Fala entusiasta, tudo certo? Olha só, hoje muita gente olha para o Monza e pensa imediatamente em um carro de família, carro de executivo, carro de pai, mas quem viveu os anos 80 sabe que a realidade era completamente diferente. Quando o Monza chegou ao Brasil em 1982, o Monza parecia ter vindo do futuro. Motor transversal, tração dianteira, painel moderno, ergonomia avançada, suspensão refinada, freios eficientes. Tudo isso em uma época em que boa parte da frota nacional ainda carregava conceitos da década anterior. O impacto foi tão grande que até o Jornal Nacional falou sobre o lançamento. Esta noite em São Paulo, o primeiro carro mundial a ser fabricado no Brasil. Um modelo que vai ser fabricado em todo o mundo. Para o lançamento do Monza, a General Motors investiu, só no Brasil, 400 milhões de dólares. O Monza vai concorrer na faixa dos carros médios. E não demorou para o mercado reagir. O público adorou, a imprensa adorou. As vendas explodiram. Entre 1984 e 1986, aconteceu algo praticamente impensável para os padrões brasileiros. O Monza virou o carro mais vendido do país. Sim, mais vendido que Fusca, mais vendido que Chevette, mais vendido que Gol, mais vendido que tudo. Era o sonho de consumo da classe média. Quem prosperava, queria um Monza. Quem recebia promoção no trabalho, queria um Monza. Quem queria mostrar que tinha chegado lá, comprava um Monza. Mas existia um problema. A década de 80 também era a década dos esportivos nacionais. Escort XR3, Gol GT, Passat GTS, e a Chevrolet ainda não tinha uma resposta realmente convincente para essa guerra. Foi aí que nasceu o projeto que mudaria a história do hatch da marca. Em setembro de 1985, chegava às concessionárias o Monza SR. E a primeira coisa que chamava atenção era o visual. Spoiler dianteiro, aerofólio, faixas vermelhas, faróis auxiliares, rodas exclusivas, retrovisores pintados na cor da carroceria e um detalhe que quase ninguém lembra hoje. O SR foi o primeiro carro nacional equipado com lanterna traseira de neblina. Por dentro também impressionava. Os bancos eram assinados pela Recaro. Os instrumentos tinham grafia vermelha. Os vidros e retrovisores elétricos eram de série. Em meados dos anos 80, isso era praticamente artigo de luxo. Mas o mais importante estava debaixo do capô. A Chevrolet pegou o motor 1.8, instalou o carburador de corpo duplo, modificou a admissão, modificou o escapamento e conseguiu arrancar mais potência do conjunto. O câmbio ganhou relações mais curtas. A suspensão ficou mais firme. Os pneus mais largos. Não era um pacote de adesivos. Era uma preparação legítima. Quando as revistas especializadas colocaram o carro lado a lado com Gol GT e Passat GTS, o resultado mostrou que a Chevrolet finalmente tinha entrado no jogo. O Monza SR era rápido, estável, confortável e extremamente competente em estrada. Mas existia uma armadilha escondida nessa história,
porque justamente quando o SR começava a construir sua reputação, a própria Chevrolet começava a perder o interesse nele. Em 1987, o SR recebeu uma novidade importante: o motor 2.0 Família 2. Mais torque, mais força, mais retomadas. Só que existe um detalhe curioso. Muita gente imaginou que a Chevrolet faria do SR um esportivo ainda mais exclusivo. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. O novo motor era praticamente o mesmo utilizado em outras versões superiores da linha Monza. A exclusividade mecânica começou a diminuir. O carro continuava excelente, mas já não parecia mais prioridade dentro da General Motors. E olhando para trás, existe a sensação de que a Chevrolet já estava investindo energia em outro projeto. Um projeto muito mais moderno, muito mais jovem, muito mais alinhado com o futuro. Enquanto o Monza SR evoluía lentamente, um novo hatch europeu cruzava o Atlântico rumo ao Brasil. E ele estava prestes a mudar tudo. Em 1989, chegava o Chevrolet Kadett, e o impacto foi imediato. O carro parecia moderno, leve, aerodinâmico, atual. Era exatamente o tipo de produto que o mercado queria naquele final de década. Pouco tempo depois, surgiu o Kadett GS. E aí o destino do Monza SR estava praticamente decidido. Porque o GS entregava exatamente aquilo que o público jovem procurava. Visual esportivo, carroceria menor, projeto mais moderno, mais agilidade, mais novidade. A Chevrolet se viu diante de uma escolha: manter os dois esportivos disputando o mesmo público ou concentrar esforços naquele que representava o futuro. Ela escolheu o Kadett. E assim, silenciosamente, o Monza SR desapareceu. Sem série especial de despedida, sem campanha emocionante, sem homenagem, nada. O esportivo que havia carregado a bandeira da Chevrolet durante a guerra dos esportivos dos anos 80 simplesmente saiu pela porta dos fundos. Enquanto isso, o Kadett ganhava GS, depois GSI, depois versões especiais, depois status de ícone. E o SR começava lentamente a ser esquecido. Mas antes da gente continuar, chegou a hora de mais um carro dos inscritos. Quem aparece hoje é o César Nunes, diretamente de Jaú, no interior de São Paulo. E olha só que coincidência interessante. Enquanto estamos falando de um dos grandes rivais dos esportivos do Volkswagen da época, o César está finalizando a restauração de um legítimo Passat Pointer 1987 vermelho Fênix. O carro ainda está nos últimos detalhes, mas já dá para perceber o cuidado colocado no projeto. E junto dele, o César também guarda uma verdadeira joia de duas rodas, uma Yamaha RDZ2 de 1985. César, muito obrigado por compartilhar tua história com a comunidade. E se você também tem uma relíquia na garagem, manda as fotos e a história para garagemdememórias@gmail.com, porque preservar memória é exatamente o que move esse canal. Mas se você acha que a história do Monza termina com o desaparecimento do SR, segura essa, porque em 1989 aconteceu algo que parece invenção. Naquela época, o Brasil ainda proibia a importação de automóveis. Em teoria, carros montados no exterior não poderiam simplesmente chegar às concessionárias brasileiras. Só que a Chevrolet tinha um problema, ou talvez uma oportunidade. Durante anos, a Chevrolet exportou kits desmontados do Monza para a Venezuela, através do sistema CKD. As peças saíam daqui, os carros eram montados na planta de Valência e vendidos no mercado venezuelano. Só que as vendas despencaram e o estoque encalhou, e centenas de carros ficaram sem destino. Foi então que a General Motors realizou uma das manobras mais curiosas da história da indústria nacional. Ela alegou que aqueles veículos eram de uma devolução de componentes originalmente exportados pelo Brasil. E assim cerca de 570 Monzas venezuelanos desembarcaram por aqui, antes mesmo da abertura oficial das importações. O mais curioso
Eles eram melhores equipados que muitos Monzas brasileiros. Alguns traziam bancos de couro, ar-condicionado de série, câmbio automático, injeção eletrônica, rodas exclusivas, acabamentos inexistentes por aqui. Mas havia um problema. Na Venezuela, o chassi não era marcado da mesma forma que no Brasil, e a GM precisou gravar manualmente a identificação dos carros depois de prontos. E isso gerou dúvidas em seguradoras, problemas de documentação, questionamentos legais, e até cartas oficiais da Chevrolet explicando a origem daqueles veículos. Depois de décadas, o Monza Venezuela continua sendo uma das histórias mais peculiares da indústria automotiva brasileira. Hoje o Monza SR ocupa um lugar curioso na memória dos entusiastas. Ele nunca alcançou a fama do XR3, nunca virou febre como o Gol GTI e acabou ofuscado pelo sucesso do próprio Kadett GS. Mas isso não muda os fatos. O SR foi um dos esportivos mais sofisticados produzidos no Brasil durante os anos 80. Foi um carro que mostrou que a Chevrolet conseguia unir conforto, desempenho e tecnologia em um único pacote. E foi ele que abriu o mercado para a nova geração de esportivos da marca. Talvez a maior ironia dessa história seja justamente essa. O Monza SR não morreu porque fracassou, não morreu porque era ruim, não morreu porque ninguém o queria. Ele morreu porque a Chevrolet encontrou um sucessor e decidiu apostar todas as fichas nele. E agora, eu quero saber uma coisa. Na tua opinião, a Chevrolet fez a escolha certa? O Kadett realmente era tão superior a ponto de justificar o fim do Monza SR? Ou a GM matou cedo demais um carro que ainda tinha muito para entregar? Eu quero ler a tua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos documentários. E a gente se encontra na próxima viagem pela história dos carros que marcaram o Brasil. Um forte abraço.